Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando mais um encontro do projeto de ensino Arduino Básico através de projetos. E só para recordar, no encontro passado, né, a gente viu aquele módulo ESP01, que usa o ESP8266, né, como microcontrolador. E a gente viu que ele, por si só, já é realmente um microcontrolador todo poderoso que tem possibilidade de acessos à rede Wi-Fi, né? Tá? Inclusive, a gente fez um exemplo dele funcionando como web server por si só, né? A ideia, como eu tinha comentado, do nosso projeto final da disciplina seria ligar esse ESP01 com um Arduino Uno, né? Para que a gente possa controlar algumas entradas e saídas do Arduino Uno através da rede Wi-Fi, né? Ou seja, através da internet em si. Beleza? Então, hoje a gente vai passar essa parte de interligação do ESP01 com o nosso Arduino Uno, né? E a gente vai dar um exemplo dessa aplicação aí em si, né, acessando um portal que é fornecido pela Adafruit, e daí a gente vai passar o projeto final do projeto de ensino aí, né, tá? Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu estiver explicando tal, pode interromper, né, e eu acho que fica mais dinâmico e melhor para a gente se entender. Beleza? Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Estão enxergando a apresentação aí, né? Sim. Sim. Como eu comentei, esse vai ser um exemplo Arduino Uno mais ESP01, né? Controlando o Arduino Uno pela internet, utilizando o ESP01 e o portal IoT da Adafruit, né? Esse projeto, na realidade, foi baseado num projeto que eu vi no canal do YouTube Brincando com Ideias, que eu já comentei aqui. Muito bom, tem o link ali. Até acho interessante que vocês deem uma olhada depois com mais cuidado nessa apresentação do Brincando com Ideias, professor Flávio Guimarães, tá? Onde ele explica também esse exemplo aí no caso, né? Tá? Bem didático. Para esse exemplo, tá, foi utilizado, como a gente pode ver, a placa do ESP01 aqui, né, para acesso à rede Wi-Fi. Como ele tem tensões de 3,3 volts, né, e o Arduino Uno trabalha com 5 volts, né, precisa ter um controlador de nível lógico aqui, né, bidirecional, né? Porque a comunicação que a gente vai fazer do Arduino Uno com o ESP01 é através da comunicação I2C. Tá? A I2C, não sei se vocês lembram, é aquela que tem somente dois fios, né? O clock e o dados, né? SCL e SDA. Então, por isso que estão esses dois pinos aqui. Passa pelo controlador de nível, né? Conversor de nível, lógico, na realidade, né? Tá? Para os mesmos SCL e SDA do ESP01. Tá? Nesse exemplo, é bem básico, né? Tem um potenciômetro aqui, né? Onde
central está na entrada A0, né? E temos aqui 9 saídas ligadas a LEDs, né? Qual que é a ideia disso aqui, tá? Através de um portal da Adafruit, você consegue criar um painel de controle, que seria um dashboard, onde você coloca todos os componentes necessários para você fazer o interfaceamento com a placa lá em qualquer outro ponto da rede da internet aí no caso, né? Tá? Então, aqui está representando uma barra onde eu controlo o número de LEDs que vai estar aceso naquela barra de LEDs que está colocado lá no hardware, lá no Arduino Uno, né? Tá? E esse gauge aqui, né, indicaria o valor que vai estar lendo no controlador AD, onde lá nós temos o potenciômetro ligado, né? Então, só para recordar aqui, nós temos um potenciômetro que eu vou girando aqui, ele deve aparecer lá no gauge, lá no... Você pode acessar ele daí a partir de um smartphone, do computador, de qualquer lugar que seja, né? A posição que ele estaria, e lá, naquela barra de controle, eu consigo controlar o número de LEDs que ficariam acesos naquele momento. Entenderam a aplicação desse exemplo? Tudo bem. A gente vai utilizar uma solução de software da Adafruit? Isso. Na realidade, é um servidor, tipo um portal, né? Onde ela oferece uma versão gratuita, limitada, obviamente, né? Onde você consegue armazenar os dados que são coletados, ele cria esses dashboards, esses painéis de controle e tudo. Uhum. Então, facilita muito o trabalho, né? Entendi. E isso aí, ele fica acessível pela rede, né? Internet aí, você pode acessar de qualquer lugar, a partir do seu smartphone, do seu computador, passa a ter acesso à rede. Né? É uma ferramenta já pronta da Adafruit. Então, antes da gente entrar ali, eu separei em partes, tá? Eu quero apresentar essa ferramenta aí da Adafruit primeiro. Então, vamos aqui. Para a gente ir se localizando. Vocês já ouviram falar nessa ferramenta, Gustavo? Já viu? Da Adafruit, eu já usei, tem alguns componentes que eu já usei, mas essa ferramenta de integrar diretamente no site deles não usei até agora. Uhum. Então, a Adafruit oferece um portal, né, de I/O, numa versão free, né, que é grátis, só que é limitada ali em 30 data points, né, por minuto, uma coleta de 30 dados por minuto, 30 dias de armazenamento, ou seja, todas as informações que são mandadas para esse portal, elas são armazenadas e ficam 30 dias, né? Imagina numa versão paga aí, triggers, gatilhos a cada 15 minutos, 10 feeds, né? Esses feeds seriam como se fossem variáveis que a gente pode trocar entre o nosso sistema e esse portal. Os cinco dashboards, que seriam os painéis de controle, né? A gente pode ter vários painéis de controle na sua aplicação, tá? Tem o suporte da comunidade e todos os projetos e guias para ser seguido lá, né? Tá? Então, o link de acesso a esse Adafruit seria esse aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, né, é criar um usuário no portal, tá?
Eu vou passar rapidinho aqui, que depois eu vou entrar no portal e a gente vai fazer rapidinho todas essas etapas aqui, tá? Então, é mais para a gente ter esse primeiro contato, né? E depois a gente acessa lá diretamente no portal, tá? Então, primeiro passo, né? Criar o usuário no portal I/O Adafruit. Então, lá você vai entrar numa página web lá, onde você tem essa aba I/O aqui, onde você teria que selecionar, né? E Get Start for Free, né? Ou seja, você vai iniciar por aqui para criar o seu usuário aqui, né? Aí é coisa de cadastro normal, né? Password, nome do usuário, e-mail e tal. E daí o segundo passo já é criar os feeds que são como variáveis de interface com o portal I/O Adafruit. Então, tipo assim, ali no nosso hardware lá, o que a gente tem lá? Lembram lá? A gente tem um potenciômetro, né? E uma barra de LEDs, podemos dizer, né? 9 LEDs ligados lá, tá? Então, eu quero trocar informações desse valor que eu estou lendo do potenciômetro. Eu preciso criar, então, essa variável de interface, né? Do meu equipamento com o portal aqui, que seria esse feed, tá? Assim como o número de LEDs que eu quero mostrar lá na barra de LEDs, né? O número de LEDs que vão ficar acesos, seria uma informação, uma variável, um feed que eu vou criar aqui nesse portal. Beleza? Então, é bastante simples também, né? Tem que estar aí logado no seu usuário, né? Na aba, obviamente, de I/O da Adafruit, no seu usuário, aí na abinha Feed, né? Onde você pode dar um view all aqui para ver todos os feeds que já estão criados lá, né? No caso que já está mostrando os dois feeds aqui, mas você teria que clicar em Actions e Create New Feed, né? Para criar um novo feed. Aí, é só dar o nome ao feed, né? Igual aqui eu estou colocando o cenário número 1, tá? E, opcionalmente, você pode descrever, né? Botão para o cenário 1 do controle de iluminação da sala, tá? E apertar em Create. Simples assim. Então, com esse processo, você cria todas os feeds, né? Ou variáveis que você vai ter de comunicação entre o seu sistema e o painel aqui da Adafruit, né? Através dos feeds aí. Beleza? Até agora? Então, o próximo passo, já tem os feeds criados, eu vou criar o painel de controle propriamente dito, né? Seria o dashboard. Para isso, na mesma aba I/O, né? Clica-se em dashboard, tá? Pode ver todos os dashboards que já existem, né? Mesmo processo praticamente, né? Actions e Create New Dashboard, tá? E para isso, basta colocar o nome, né? Tipo, controle de sala, painel de controle da iluminação da sala. Que praticamente vai ser o nosso projeto final e dar o Create aqui, nos finalmente, né? Com isso, tá? Eu posso criar os blocos, né, que ele já traz para a gente para montar o dashboard. Por exemplo, lá eu posso colocar um botão liga e desliga, um botão push button, né, do tipo push button, aquela barra de valores, né, o medidor de valores, né, um bloco de texto, fotografia, mapa. Tem um monte de ferramentinhas ali que ele já deixa disponível para a gente, principalmente os mais usuais, né? Um gráfico, né? A gente pode ter também nesse painel de controle. Tá? Então, é bem fácil realmente. Né?
criar, por exemplo, o bloco Gauss, né, para executar as medidas. Se você entrar nele, pode dar o nome, aí teria, tipo assim, os valores mínimos e máximos, né, de 0 a 100. Aqui é a largura desse mostrador aqui, né, o nome, né, o label que apareceria aqui, né, Valdemir 01, o valor de teste em 45%, né. Então, isso aqui é uma coisa aquilo que eu comentei, a minha ideia nessa apresentação seria mais para ter um passo a passo demonstrando, né, e para aprender mesmo só mexendo lá no próprio painel lá, né, no próprio site da Fruit, tá? E com isso, com o dashboard criado, você pode gerar uma chave de acesso ao I/O da Fruit, tá? Então, clicando aqui no Adafruit IO Key, né, a chave, ele vai mostrar para você, né, o usuário e a chave para você ter acesso a esse portal, né? Então, essas informações é que são importantes para mim colocar lá no meu programa, no ESP01 lá, onde eu vou, a partir do meu Wi-Fi, tentar acessar o portal da Adafruit, né? E ele vai liberar o acesso só se tiver o usuário e a chave correta, né? Beleza? Então, aqui seria um exemplo, né, de um dashboard, num painel de controle, onde eu tenho o mostrador com o valor lá do potenciômetro, né, de 0 a 1023, né? Lembram-se que o conversor analógico digital vai de 0 a 1023. E aqui a barra de LEDs, né, onde eu posso controlar o número de LEDs que vão estar acesos naquele momento. Beleza? Se puder me dar um retorno ok e tal, seria bom para mim não ficar, às vezes, falando sozinho aqui. Tudo bem, Então, todo mundo aí? Ok, professor. beleza. Beleza? Pode deixar, tranquilo. Joia. Vão me dando um retorno aí só para me saber, né? Porque às vezes pode cair e eu fico falando sozinho aqui. Tá bom? Pode ficar tranquilo, professor. Tudo bem. Bom, então, vocês viram como é simples criar lá os feeds, né? E o dashboard no portal da I/O da Adafruit. Então, o importante agora, o que a gente vai, né, gravar aqui nos nossos, tanto no ESP01 como no Arduino Uno, né? Tá? Então, a gente já viu que eles vão ter que se comunicar via I2C, o ESP01 e o Arduino Uno, tá? E, na realidade, o acesso ao portal do Adafruit, a rede Wi-Fi, é feito pelo ESP01, né? Tá? Então, a gente vai ter que ter um sketch, né? Um programa chamado de master, né? E o mestre que vai controlar toda essa parte aí, né? Então, ele que vai ter o acesso ao Wi-Fi, ao portal Adafruit, no ESP01, então é o sketch que a gente vai ter que gravar no ESP01. A gente viu como grava esse sketch no ESP01 na aula passada, né? No encontro passado. E do ESP01 para o Arduino Uno, né? Eles já têm as portas definidas, né? A interface I2C do ESP01, o pino SDA de dados do I2C está no GPIO 0 e no A4 do Uno, né? E o SCL está no GPIO 2 e no A5. Então, esses pinos já estão fechados aí, né?
pelo esquema elétrico lá, se a gente for ver aqui, né? Eu estou usando aqui o A5 e o A4, né? Só passa pelo conversor de nível, tá? E o GPU 0 e o GPU 2, né? Do ESP01. Aí, obviamente, aquele sketch lá, como eu comentei, ele precisa de algumas bibliotecas, né? Para você ter acesso a todas as informações lá. Tipo assim, a interface 2C é feita por essa biblioteca A2A, que foi desenvolvida lá pelo Flávio Guimarães, do Brincando com Ideias, né? As bibliotecas da Adafruit, que é a Adafruit IO Arduino, né? Então, elas estão disponíveis no GitHub. A biblioteca Adafruit MQTT Library, também no GitHub, né? E a biblioteca Arduino HTTP Client, que está na própria IDE do Arduino, tá? Às vezes ela está na IDE do Arduino, mas ela não está instalada, tá? Então, a gente tem que cuidar para que todas essas bibliotecas estejam instaladas, para daí você poder compilar e gravar, né, o programa, o sketch no ESP01. Né? Então, o ESP01 vai ser o mestre da comunicação com o Arduino Uno, beleza? Aí, vai ter o sketch slave, né? Então, são dois programas, um para o ESP01 e o outro para o Arduino Uno. O Arduino Uno vai ser o escravo, né, o slave, onde vai ter a leitura do conversor AD. Aqui está no ADC1, mas lá no esquema foi colocado no ADC0, né? Seria no ADC0, no nosso exemplo ali. Porque lá no exemplo do Brincando com Ideias está no A1, mas eu mudei para o A0 para testar. Controla as saídas dos LEDs do pino 3 ao pino 12, tá? E esse sketch também está disponível nesse Drive Google aqui, né? Tá? O sketch do Master também está disponível nesse Drive aqui, né? Nesse Google Drive, tá? É do próprio Brincando com Ideias lá. E daí, lá no portal do I/O Adafruit, que você tem que criar tudo isso que a gente comentou lá, né? Criar o usuário, criar os feeds, criar o dashboard e você obtém a chave de acesso ao portal. Beleza? Beleza. Ok. Então, tendo já com essa passada, a gente teve uma visão assim macro do que acontece, né? Nós temos lá o ESP01 comunicando via I2C com o Arduino Uno, né? O ESP01 tem acesso à rede Wi-Fi, que tem acesso à internet para acessar o portal da Adafruit, né? E lá no portal da Adafruit conversa com o nosso sistema através dos feeds, né? Os feeds são as variáveis que são passadas entre eles, tá? Então, na nossa placa, nós temos um potenciômetro ligado num conversor AD e um conjunto de LEDs ligados nas portas de saídas lá, né? Tá? Então, o que tiver no valor do potenciômetro aqui, vai passar através do feed para do portal do Adafruit lá e vai entrar naquele dashboard, naquele medidor de nível lá, né, o gauge. E o que eu tiver na barra
na barra ali, ele vai ter um número de LEDs, que vai ser um feed que vai mostrar aqui para a gente o número de LEDs que vai estar aceso, tá? Vamos entrar direto aqui no portal da Fruit, que eu quero mostrar para vocês. Depois eu mostro o sketch que vai no ESP01 e o sketch que vai no Arduino Uno, né? E aí a gente junta tudo e mostra a coisa que tem que funcionar, beleza? Então vamos ver lá o portal da Adafruit. Eu não sei, já está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim. Bom, então aqui eu estou logado no meu usuário aqui, né? Na versão free, que é praticamente só para teste aí, né? No caso. E aqui tem as informações para fazer o cadastro lá, né? Eu estaria ali, em vez do usuário, você vai criar uma nova conta lá, né? Aí, o que a gente vai utilizar é esse I/O aqui, né? Então, nessa aba I/O aqui, onde você vai ter acesso a esse novo menu aqui, onde você tem os feeds, né? Que são aquelas variáveis de interface para o nosso sistema lá. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho alguns feeds criados, né? Cenário 1, dimmer 01, dimmer 02, display LED, lamp 01, e aí vai, né? Por exemplo, eu vou criar um novo feed que eu já estaria criando para o nosso projeto final lá, né? Action, vou criar um novo feed, né? Vou chamar de lamp, opa, lamp 02. Você pode descrever, é opcional, né? Lâmpada 02, on-off da sala. E só dá um create. Olha que maravilha, né? Então, dessa maneira que a gente cria os feeds. Alguma dúvida com relação aos feeds? Não. Criados os feeds, então, você pode criar os dashboards ali, né? Aqui eu tenho, nessa aba dashboard, eu já tenho aqui o dashboard controle de sala e controle sensor LED barra. Que seria exatamente esses dois ali, né? Vou entrar naquele outro lá que eu posso criar mais alguma coisa ali. Controle sala. Por exemplo, eu vou editar aqui, eu quero colocar mais, eu vou ter 4 lâmpadas no meu projeto lá, né? Isso aqui é a indicação das lâmpadas, né? Isso aqui seria a indicação dos dimmers, né? Então, eu vou editar isso aqui. Eu posso incluir mais um indicador. Esse indicador aqui, por exemplo, vou chamar... entre o nome do feed, né? Na realidade, os feeds, ele já trouxe aqui os feeds que a gente já criou lá, né? Eu acabei de criar a LAMP 2, né?
Então, eu vou apertar na LAMP 2 aqui, marcar a LAMP 2. E aqui eu posso escolher a cor que eu vou querer quando ele tiver maior nessa condição, menor nessa condição aqui, né? Aqui ele estaria no verde e no vermelho, aqui, do jeito que está. Então, se for maior que 2, por exemplo, 3, né, vai ser vermelho. Se for menor, vai ser verde. Tá? Aí eu posso escolher a cor, né, apagado, aceso, para indicar se está aceso ou apagado dentro do meu sistema lá. Tá? O nome que eu vou dar aqui, vamos chamar de L2. Aí só dá um create block. Ele criou o bloco aqui, né? E aí, ó, vejo que ele já fica com o símbolo de mover, né? Você pode mover aonde você quiser para criar, posicionar os blocos aonde você quiser, né? Isso você consegue fazer, colocar eles em qualquer posição, que é como eles vão aparecer. Aqui, empurrei tudo para baixo aqui. Né? Então, você pode posicionar onde você quiser, onde vai aparecer no browser, né, do navegador para você controlar lá o dispositivo. Né? Então, é bem simples também, né? Então, eu tenho liga, desliga, o cenário, os dois lá. Eu posso voltar lá no feed. Eu vou criar mais. Eu tenho o cenário 1, vou criar o cenário 2, por exemplo. Adicionar, create new feed, cenário 2. Liga o cenário 2 de iluminação da sala. Create. Já está lá o cenário 2 lá. Então, eu posso ir no dashboard, controle de sala, né? Vou criar aqui mais um botão lá. É o que eu esqueci de salvar aqui, né? Então, vou editar aqui, posicionar ele onde eu quero que posicione. Vou criar um liga e desliga no cenário 2. Próximo passo, o título, cenário 2. Ok? Criado lá. Estando disponibilizado ali, você tem que dar um save, né? Para ele salvar a situação do jeito que está lá. Beleza? Então, realmente, é bem interessante isso aí. Agora, vamos ver os sketches, né, os programas que a gente vai instalar tanto no ESP01 como no Arduino Uno lá, tá? Então, vamos começar com o do ESP01, o do Arduino Uno.
Como eu comentei, né, esse aqui é um programa lá do Brincando com Ideias, tá? Então, não é nosso. Como eu comentei também, tem que dar include na biblioteca A2A, que que vai fazer a comunicação I2C, né, do ESP01 com o Arduino Uno. Lembrando, né, esse programa, o Master, né, o Master, é para ser gravado no ESP01, né? Como é na I2C, você pode definir um endereço, né, dos componentes que você vai estar comunicando entre si, né? Então, se eu vou colocar 08, o endereço aqui do ESP01, lá no Arduino Uno eu tenho que colocar 08, né? Eu poderia colocar nesse mesmo barramento, colocar outras coisas penduradas nesse barramento I2C aí, né? Tá? Esse é só para temporização ali, essa variável lá. E aqui que tem um segredinho de começar a interface, né? Lá com o portal da Adafruit lá, né? Poxa, eu esqueci de mostrar lá os feeds que foram criados para esse projeto aqui, né? Que seria o sensor e o display LED, tá? Então, eu vou puxar de novo aqui, é facinho. Então, vamos ver os dashboards, né? Sensor e barra de LEDs que eu tinha colocado aqui. Aqui está, né? O dashboard que a gente vai utilizar para esse projeto, o exemplo, né? Tá? E no feeds ele está misturado aqui, né? Eu não criei separado. Então, tem um display LED aqui que vai ser o número de LEDs que deve estar acesos, né? Em determinado momento. E o sensor, que é o valor do conversor AD que tem que ser passado para o dashboard. Na placa do dashboard. Então, tem esses dois feeds aqui que estão interligados com esse painel de controle, esse dashboard. O sensor seria esse valor aqui, a barra de nível, e a barra de valores aqui. Né? Eu teria nenhum LED aceso, um LED, 3 LEDs, né? 2 LEDs, 3 LEDs, 4 LEDs, 5, 6, 7 LEDs, né? E dependendo do valor que eu tiver lá no potenciômetro, eu obteria o valor aqui. Beleza? Então, essa é a interface dos feeds que foram criados lá, né? Então, obviamente, aqui você tem que... quantos feeds você criar os objetos, né, para esses feeds, né? Para poder fazer a comunicação aí. Né? Então, exatamente o mesmo nome do feed que foi criado lá, sensor e display LED, né? IO feed, sensor, IO feed, display LED. Tá? Cria o objeto do tipo A2A, né? Seria para I2C. Então, sempre que você tiver esse objeto Arduino Slave, seria para a comunicação I2C. Né? Tá? Foram criadas as funções configura MQTT, retorno display LED e monitora sensor. Então, o MQTT, né, para fazer a parte de comunicação de dispositivos, né, protocolo MQTT, isso aqui fica meio que transparente para a gente, pelo próprio portal da Adafruit, né, que comunica via MQTT, e aqui essa biblioteca também já empacota tudo para a gente dentro desse protocolo aí, né. A função retorna display LED seria que ele recebe lá do dashboard da Adafruit o valor de LEDs que devem ficar acesos na placa aqui, né? Tá? E o monitora sensor vai transmitir para a Adafruit o valor do conversor analógico digital que tem naquele momento, né? Tá?
que foi criado algumas variáveis de controlar tempo, valor de sensor, comando recebido, né? E vamos ver aqui, iniciando no setup, na configuração, né? Foi utilizado a interface serial somente para acompanhar, né, fazer o debug do programa, né, acompanhar o funcionamento do programa, as etapas de funcionamento do programa, você vai mandando mensagens para o monitor serial, né, tá? Então, depois que tiver tudo debugado, você pode tirar essas funções de serial, né, porque não só seria utilizado para esses debugs mesmos, né. Então, só abre a porta serial 9600 e configura o MQTT aqui. Aqui que ele chama essa função. Aqui embaixo, né? Para quê? Para fazer a conexão com o portal Adafruit lá, né? Tá? Então, ele faz o I/O Connect. Aqui, ó, aquele feed, sempre que houver uma variação, né? Ele chama esse método onMessage, tá? E vai rodar a função retorna display LED, né? Ou seja, ele recebeu alguma coisa no feed display LED, tá? Ele chama o retorno display LED, a função que está aqui dentro, tá? Retorno display LED quando recebe a mensagem de feed no display LED, né? Então, já está dizendo, se receber alguma coisa no display LED, tá? Chama a função retorna display LED, tá? Depois a gente vê essa função retorna display. Dá para entender, né? Que retorna display LED vai acender os LEDs correspondentes ao número que vier no display LED, tá? Aqui seria, ele está aguardando a conexão lá com o portal, né? Na realidade, ele pediu, solicitou a conexão, só disse que o feed vai, quando mexer alguma coisa nesse feed, vai chamar essa retorno display, tá? E aqui ela espera realmente conectar com o portal, né? Pode ser que tenha algum problema lá, vai ficar só mostrando pontos no monitor serial aqui, né? Então, se você tiver com o monitor serial ligado, você pode acompanhar que ele vai dando pontinhos, 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 até que ele conecta, né? Conseguiu a conexão com o portal, pega o status da conexão e terminou o setup, né? Então, o setup é só para conseguir a conexão com o portal da Adafruit. Aquela retorno display LED, que é chamada quando ocorre uma alteração no display LED, no feed display LED, né? É a próxima função que está aqui. Então, ele recebe o valor que veio no feed, né? Tá? E já manda para o Arduino, ó. Lembra que Arduino Slave é o objeto para comunicação I2C com o Arduino, né? Tá? Então, já escreve lá no endereço 08, que foi colocado lá, né? Na variável 2, esse byte aqui. Envia no Uno, variável 2, a quantidade de LEDs que tem que acender, né? Então, aí que a gente vai ver que lá no Arduino Uno, ele vai receber essa variável 2 e vai acender o número de LEDs que vem dentro desse display LED aí. Beleza? Então, na função loop aqui, ele fica rodando IO run, justamente para manter essa comunicação do ESP01 com o portal da Adafruit, tá? E esse controle aqui é para controlar que ele não ficar lendo constantemente, realmente, a todo momento, né? Somente de tempo em tempo que ele vai ler. Então, está nessas variáveis controle de tempo, tempo de atualização aqui, né? Que foram declaradas aqui, né? Controle de tempo.
Então, se monitora o sensor, aqui então, aqui que efetivamente ele chama o monitoramento do sensor, ele vai, na realidade, lá no monitora sensor, ler o valor que vem do conversor AD, né? Através do quê? Da I2C, né? Então, Arduino Slave lê da I2C a parte alta, que está na variável 0, da I2C lá, né? A parte alta do conversor AD e a parte baixa do conversor AD. Porque o conversor AD tem 10 bits, né? Vai de 0 a 1023, não cabe em 255, né? De 0 em 8 bits, no caso, né? É passado, então, a parte alta e a parte baixa. Então, em byte 1 tem a parte alta e byte 2 a parte baixa. Por isso que ele monta, né? Desloca 8 bits o byte 1 e junta com o byte 2, que é a parte baixa, na variável leitura. Beleza? Então, aqui é só se a leitura for diferente da leitura anterior, né? Isso para que ele não fique toda hora mandando sempre mesmo com o mesmo valor. Somente quando houver alguma variação de leitura que ele vai atualizar o valor sensor. Então, se ele atualizou o valor sensor, atualiza a leitura anterior, né? Para que ele não continue lendo novamente e retorna verdadeiro. Se não, ele retorna falso. Então, por isso que tem um if aqui, if monitora sensor. Então, ele só vai executar esse if se houve uma leitura, né, no valor sensor. Aqui é para controle de tempo, né? Dessa variável, para ele ficar contando o tempo, ele passa por aqui somente depois desse tempo, do tempo atualização. Até quero ver aqui quanto que está esse tempo. Esse tempo está em 10.000, seriam 10 segundos, né? Então, tempo de leitura do sensor, 10 segundos. Tá? Então, somente de 10 em 10 segundos é que a gente vai ter a informação da leitura do conversor AD. Então, fica até ruim, né? Porque você mexe o potenciômetro e depois de 10 ou de 1 a 10 segundos lá que vai aparecer o valor no gauge lá, né? No medidor de nível, tá? Até tinha colocado aqui, ó, monitora sensor a cada 10 segundos, né? Para não encher lá a versão gratuita, né? Então, fica muita informação que vai, se você ficar muito mais rápido, essa passagem de informações lá, pode ser que você estoure o número de informações que você pode passar para o portal no dia, né? Então, limitações da versão gratuita. Então, de 10 em 10 segundos já dá para testar bem o funcionamento lá, tá? Conseguiram pegar, assim, de maneira geral, o programa do mestre, que estaria ligado no ESP01, gravado no ESP01? Entendi, professor. É simples. Então, disso a gente pode passar para o sketch que vai ser gravado no Arduino Uno, né? Lá também, da mesma maneira, tem que ser incluída a biblioteca A2A para comunicação I2C, né? Tá? No mesmo endereço, né, que eu comentei, como lá estava 8, aqui tem que colocar o 8, que eu quero comunicar esses dois equipamentos, né? Aqui só define os pinos, né? O sensor que está no A0 aqui. E os LEDs nesses pinos de 3 a 12, né?
instanciou o objeto. No setup aqui, inicia a comunicação I2C, e na recepção ele chama receber dados, e para enviar, quando há uma requisição de envio, enviar dados, né? Tá? Configura os pinos como saída, né? Os pinos que estão ligados aos LEDs lá. Então, setup somente isso. Programa a I2C e configura os pinos corretamente para a saída lá. Programa serial aqui para acompanhamento do processo lá, né? Então, no loop, ele fica lendo o valor do conversor AD, né? Em valor sensor, tá? E já envia, né? Já escreve lá para a I2C, né? Na variável 0, a parte alta do valor sensor. Está vindo 10 bits, né? Então a parte alta está indo na variável 0 e a parte baixa na variável 1 da I2C lá, né? Tá? Então, isso aqui que une lá com aquele que a gente viu lá no ESP01 lá, né? Os dois pacotes byte 1 e byte 2, né, são transformados aqui, né? Por isso que ele é partido de 8 em 8 bits, né? É parte alta e parte baixa. Daí, a display LED recebe lá a variável 2, que é a variável que veio o feed display LED, né? Tá? Então, esse display LED é um byte, é uma variável criada aqui dentro do Arduino Uno, né? E o feed realmente está vindo aqui nessa variável 2, né? Através da I2C, tá? Então, se houve variação do número de LEDs acesos atual e anterior, ele vai efetivar, né, a escrita dos LEDs lá, né? Ou seja, acender os LEDs correspondentes lá, né? E atualiza o display LED anterior, justamente para não ficar toda hora entrando nesse if aí, mudando os valores que não precisam, né? Tá? E o receber dados usa exatamente a I2C, né? Receber dados e enviar dados, de receber dados e enviar dados via I2C. Então, com as bibliotecas, os programas ficam extremamente simples, né? E relativamente tranquilos de se entender, né? Teoricamente, só as bibliotecas estarem bem debugadas aí, não tem muito problema, não. Entendido, então? Nós temos o Sketchmaster, que é gravado no ESP01, né? Ele comunica via I2C com o Arduino Uno e via Wi-Fi com a rede internet com um portal da Adafruit lá. A troca de informações é feita através de feeds, né? Tá? Tanto o envio de feeds como o recebimento de feed, tá? Esses feeds são passados do ESP01 para o Arduino Uno ou do Arduino Uno para o ESP01 através da I2C, e lá no Arduino Uno ele comanda tanto a leitura do conversor AD, né, como o acendimento dos LEDs naquela barra de LEDs que foram determinados lá, tá? Então, é isso, pessoal. Nesse exemplo, eu quero mostrar aqui para vocês, eu montei aqui para testar se realmente está funcionando isso aí. E vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aí, na prática.
Vamos ligar aqui. Então, estão vendo aí o circuitinho aí, né? Sim. Está montado aqui. O Arduino Uno, então, está aqui, né? O potenciômetro ligado na porta A0, tá? E uma barra de LEDs ligados nos pinos aqui. Até aproveitei aquela mesma barrinha de LEDs que eu já tinha lá, tá? Tem esses dois fios aqui, o verde e o amarelo, né? Que é o do A4 e do A5, que é o SDA e o SCL do I2C, que seria a interface que vai ter com o ESP01 aqui, né? Deixa eu ver se consigo focar aqui. O ESP01, então, eu deixei conectado lá naquele meu conversor USB serial aqui, mas praticamente para alimentar ele e para mim ter o retorno lá do monitor serial também, né? Porque o RX e o TX deles estão ligados aqui no conversor USB. Então, se eu ligar o monitor serial, eu consigo ver as etapas que estão ocorrendo lá, tá? Então, por isso que eu deixei dessa maneira. Então, eu só tenho que conectar o Arduino Uno. Também está na USB aqui, né? Eu posso conectar na USB, eu esperar que ele entre numa porta de comunicação, ele abre uma porta de comunicação lá, a COM3, por exemplo, eu posso ver o monitor serial dele, para me acompanhar. Lembro que ele está na interface serial mostrando as mensagens, né? Do que está acontecendo, eu posso acompanhar com isso. Eu plugo esse aqui. Eu plugo esse aqui na outra USB, que ele abre uma outra porta USB, onde eu posso acompanhar o monitor serial desse programa do Sketch que está no ESP01 também, tá? Então, eu deixei desconectado aqui porque, na realidade, eu estou sem o conversor de nível lógico, 5 volts para 3,3 volts para 3 volts, né? Mas como os sinais são bem rápidos, né, e curtos, em pouco tempo aqui não dá problema, assim, de queimar, né? Na realidade, quem poderia queimar seria o ESP01, né, que ele não aceita tensões maiores que 3 poucos volts ali, né, tá? E a dificuldade de colocar aqueles conversores de nível por resistor também, que ele tem que ser bidirecional, né? O SDA da interface I2C é bidirecional. Então, é necessário realmente colocar aquele conversor de nível lógico bidirecional, né? Específico para comunicação I2C, inclusive, né? Tá? Então, mas aqui eu consigo ligar eles de boa. Os sinais são bem rápidos e pequenos, né? Então, ele não fica ligado direto, 5 volts na porta aqui, né? Como se fosse uma porta, se você deixa uma porta ligada direta, o risco é muito maior ali, né? Tá? Dá para a gente testar tranquilamente. Então, eu vou ligar aqui o Arduino Uno numa porta USB e eu vou acompanhar aqui até com o gerenciador de dispositivos qual porta de comunicação ele está abrindo. Ele abriu a COM3 mesmo, tá? E vou plugar aqui
na meu ESP01. Dá para ver aqui. Então, pluguei o ESP01 na porta aqui de comunicação aqui, ele abriu a COM4. Maravilha, tá? Então, vamos ver, eu posso conectar agora eu posso conectar o verde com o verde aqui e o amarelo com o amarelo aqui. Teoricamente, se tudo está certo, eles estão se comunicando aí, tá? Vou ver aqui, inclusive, no portal aqui. Ah, eu esqueci de comentar, né? Como que eu consegui... Onde que eu coloquei aquela chave e o Wi-Fi lá? Então, lá no sketch do Master, você tem o config.h, tá? É importante isso aí, acabei esquecendo. Depois eu mostro aqui. Lá você coloca aquele usuário e a chave que foi gerado lá no portal do Adafruit e a rede Wi-Fi, né, e a senha da rede Wi-Fi, obviamente, né, tá? Então, eu entrando aqui no meu usuário aqui, lá na Adafruit, no celular aqui, por exemplo, eu tenho acesso ao dashboard de controle de sala, né? Controle de sala e não é o controle de sala, eu quero o dashboard sensor LED aqui, né? Tá? Então eu posso aqui, ó, 2 LEDs. O foco que essa câmera ou foca ali ou foca aqui. O foco dela é bem estreito. Vou deixar mais próximo aqui. Estão conseguindo enxergar, hein? Mais ou menos. Tudo bem, professor. Então aqui, ó, a barra de LEDs aqui eu posso 4 LEDs, são 1, 2, 3, 4 LEDs acesos lá, né? 6 LEDs, né? 2 LEDs, nenhum LED, tá? Todos os LEDs, 4 LEDs, 6, 8, 2, 1. Legal? E se eu mudar aqui a leitura do conversor, a atualização é aquela que ele espera 10 segundos, né, para atualizar o valor. Então, ó, foi para 15, deixei bem baixinho aqui. Demora uns 10 segundos para atualizar o valor colocado lá. Aqui tem que dar 0, né? Aqui. Um valor máximo aqui. Máximo. Um valor alto.
Legal, né? Então, a gente tem o acesso, né, de qualquer lugar num dispositivo, né, num hardware que você pode colocar o que você quiser, o que você bem entender aí, né? Então, dá para inventar um monte de coisas aí, né? Com essa tecnologia aí, podemos dizer. Beleza? Então, Professor Moribe, pode falar. naquele livro que o senhor havia mostrado para a gente lá de internet das coisas, eles Sim. utilizam também essa plataforma da Adafruit para poder é, para a gente poder realizar essa interface aí, homem-máquina aí no Ó, eu celular? não cheguei a... Eu comecei só a ver ele, não fui mais a fundo não, tá? Mas eu vi que ele explica toda aquele parte de protocolo, desses protocolos de dispositivos aí, né? O MQTT explica várias partes da comunicação das redes. Só que essa parte da interface mesmo com outro servidor, não sei se é com a Adafruit, não. Existem outros servidores, tá? Que fazem esse mesmo serviço aí. Nem, nem sei se está agora, porque eu não fui muito atrás, assim, realmente, tá? Mas só pesquisar um pouco que você consegue achar os servidores. A única coisa é questão de pesquisar, né? Achar como fazer esse interfaceamento. Uma vez que você sabe é muito similar como funcionam as coisas, né? Tá? Então, daí fica bem tranquilo de desenvolver aí, no caso, né? Tá? Ok. Isso aqui é bem legal, né? Porque, pô, envolve um negócio que, né, tá na rede lá, você tem um servidor à sua disposição. E aqui, você vê que a gente está mudando as informações aqui, tá? Ele tá, o Adafruit lá está armazenando essas informações lá, tá? São 30 dias nessa versão grátis aí, né? Eu Ah, quero ver se... passados 30 dias, então perde o acesso, né? Não, perde as informações que ele vai armazenando. Ah, Igual tá. aqui, eu estou mudando... Estou mudando o número de LEDs aqui. Você não está vendo porque eu não estou compartilhando lá. Estou mudando o número de LEDs aqui, né? Isso aqui ele está armazenando lá. Cada alteração que eu faço lá vai armazenando, tá? Com o tempo e qual foi os valores que foram colocados. Assim como o valor que eu mudar aqui no conversor analógico digital, ele também está armazenando lá. Isso fica armazenado por 30 dias, né? Então, fazer data logger, coisas do tipo, né? E, e informações que você pode usar comercialmente falando, né? Daí você teria que pagar o acesso a esse servidor melhor, né? Daí você vai ter mais feeds, mais possibilidades ali, né? Mais tempo de armazenamento e coisas do tipo, tá? Mas para fazer esses experimentos e acessos didáticos é o suficiente para a gente conseguir brincar aí. O que eu queria mostrar aqui, ó, lá no Master, né? Isso aqui é o que vai no ESP01, né? Ele tem esse include aqui, e na realidade é uma configuração, né? Eu vou mostrar aqui, tá? Ó, aqui é o usuário e a chave lá que estava lá no Adafruit, né? Foi criado lá, tá? E aqui a minha rede e a senha da rede Wi-Fi aqui internamente. Com isso já configurou lá o que eu tenho aqui, né? O usuário e senha. Inclusive ele até dá aqui, ó,
Para o Arduino, coloca esses dois aqui. Né? É o que está lá. Exatamente é o que está aqui, né? Os defines da vida lá. Nesse config só tem isso aí. Por isso que até esqueci de comentar, mas é bem muito importante para que você consiga ter esse acesso ao portal, né? Beleza? Beleza. Então, é muito legal isso aqui, bem interessante. Dá para fazer um monte de coisas, né? A internet das coisas e tá tudo aí amarrado. Por isso que tem muita gente desenvolvendo coisas bem interessantes. Servidores não é só esse Adafruit aí, eu devia ter pesquisado outros servidores, né? Mas é só questão de ir atrás. E você conhece algum outro, Gustavo? No momento não, professor. Uhum. Isso aí é a questão de pesquisar, né? Ter tempo para poder mexer e fazer as coisas. Bom, O site da Microgênios oferece também uma plataforma parecida, mas eu acho que é paga. Eles devem ser pagos, só que essa política de manter uma conta free lá, com limitações, é bem interessante, né? Para você começar a usar ela, né? E daí você vê que, putz, até aqui para o nosso projeto aqui, eu precisava mais de 10 feeds ali, mas daí teve que ajustar ali, né? Tá? Você vê que você tem necessidades e, pô, você não vai montar um servidor para fazer o troço. Muitas vezes não compensa, né? E um servidor confiável, com toda a tecnologia, backup, um monte de outras coisas, dependendo da aplicação, vale a pena se pagar, né? Para manter. Mas para eles venderem, é interessante eles darem essa conta gratuita aí, com limitações, para a gente aprender a mexer, né? Tá? No canal do Fernando K. No Oi? canal do Fernando K, ele usa algumas aplicações usando esse MQTT, mas ele até cita lá um site, mas não lembro agora o que ele usa para ficar monitorando online, né, esses sensores e portas. Eu vi lá também, mas eu realmente também não lembro. É aquele negócio que a gente precisa ter bastante ter tempo, né, e estar mexendo com o negócio, realmente, né, desenvolvendo um projeto e tal, para você se inteirando com as coisas mesmo, né. E tecnologia avança muito rápido, né, e a gente está cada vez, entra naquele negócio que a gente está cada vez mais usando bibliotecas, né, pacotes prontos, né. Então, estamos desenvolvendo coisas maravilhosas, né, numa, entre aspas, caixa preta, né? Tem vários códigos abertos aí, mas é coisa, né? Então, para aprender tudo isso aí, não é... Então, muitos desenvolvedores só pegam as bibliotecas e vão usando mesmo, né? Tá? Mas dá algum problema ali, estamos perdidos. Ou então tem que abrir a biblioteca para estudar mesmo, né? O Fernando K, eu sei que ele mostrou o MQTT com o Ubidots. Ele também tem esquema de dashboards, uso gratuito, mas com limitações. Parecido com o que a Adafruit mostra. Uhum. É aquilo que eu comentei, né? Então, a ideia aqui é mostrar um sisteminha, uma plataforma que funciona mais ou menos, e daí, tendo essa ideia em mente, você pode pesquisar outro servidor, vai trabalhar meio que parecido, né? Ubidots. Ah, legal. Obrigado aí pela... Então, a ideia era mostrar esse exemplo, né? A possibilidade da coisa funcionando e
propor, né, um projeto final para a disciplina aí, né? Que eu já estou falando já há algum tempo aí, o controle de automação da iluminação de uma sala, né? Tá? Então, vou apresentar a proposta aqui. Foi? Tá aparecendo aí? Ó? Foi, apareceu. Então, o projeto final domótica, né, que é a automação residencial, é o controle de iluminação de uma sala, né? São quatro circuitos liga-desliga, né, on-off, 2 circuitos PWM dimerizável, seria para controle de iluminação dimerizável, 3 cenários, acionamento local, né, no hardware, e acionamento via o smartphone, através do portal que a gente viu aí, né? Então, a proposta de esquema elétrico é essa aqui, tá? Nós vamos representar a parte de iluminação, as lâmpadas on-off são essas verdes, né? Através de LEDs, né? Para facilitar aqui, né? Que não é intuito essa parte de potência aqui, né? E os dimerizáveis, que seriam sinais PWM, né? Esses 2 LEDs vermelhos aqui, né? Então, os 2 LEDs vermelhos estão ligados nos pinos 5 e 6, que eles são para a saída PWM. Na realidade, vai ser um PWM, né? De 0 a 100%. Tá? E os on-off estão nesses pinos 4 e 7, né? E a 2 e a 3, que são os pinos que estavam livres. Na realidade, a gente usou todos os pinos do microcontrolador aí do Arduino Uno, né? Porque nesses aqui nós temos o display LCD de 16:2, tá? Nesses outros aqui nós temos 4 botões do tipo push button, né? E o ESP01 ligado na I2C, né? A4 e A5, através de um conversor de nível lógico, né? 2 potenciômetros para leitura analógica 0 e A1, para saídas dimerizáveis, né? Então, a parte de hardware seria isso aí. Alguma dúvida? Então, ali, professor, os 4 botões controlam a liga e desliga 4 LEDs, e os 2 potenciômetros regulam o brilho de dos 2 primeiros LEDs. Não, Não? não. Esses 2 potenciômetros realmente regulam o brilho desses 2 primeiros LEDs aí, tá? Isso. Só que esses 4 botões aqui, esse primeiro vai ser liga e desliga, tá? Esse segundo aqui é o cenário 1, cenário 2 e cenário 3, na sequência, tá? Esses cenários, nós vamos fazer eles pré-programados já, tá? Para não complicar tanto, né? Mas, numa etapa futura, se forem desenvolver esse projeto, vocês teriam que arranjar uma maneira, com essas 4 teclas aqui, programar esses cenários, né? É bem possível, tá? Basta, porque a gente tem um display aqui, né? Onde com um menuzinho você consegue fazer a programação dos cenários. Mas não é o caso aqui. Eu vou, para facilitar, né? Como é um negócio didático,
e não é o foco, né, essa parte de menu e coisas do tipo, tá? Nós já vamos deixar os cenários pré-programados. Eu vou dar uma tabela de cenários para vocês. Então, seria isso. Esses cenários, né, vocês devem saber, né, que, tipo assim, cenário 1 vai ter lá a lâmpada 1 acesa, a lâmpada 2 apagada, a lâmpada 3 apagada, a lâmpada 4 acesa. E se os dimmers estão ligados ou não, né? Aqui, a porcentagem de quanto que vai estar a intensidade da luminosidade dessas duas dimerizáveis aqui vão ser fixas na posição dos potenciômetros aqui, né? Tá? Então, o cenário só vai dizer se ele vai estar gerando tantos por cento ou 0%, né? Tá? Nessa parte do dimerizável. Aqui, tentei explicar aqui sucintamente, né? Isso que eu já comentei. Para facilitar, os 3 cenários podem ser pré-programados, tá? Podem não, são pré-programados, tá? Fica para a implementação futura a programação dos cenários, né? Aquilo que eu comentei aí. Tem 4 botões. O primeiro liga e desliga o último cenário, né? Então, o cenário que estava ativo naquele momento, tá? É o cenário, vai desligar o cenário, né? Se eu ligar ele, apertar ele, vai voltar no último cenário. Obviamente que se eu apertar um outro cenário, ele vai ligar no outro cenário. Tá? É só para ter uma memóriazinha lá. O display LCD deve indicar o cenário atual, né? O estado das 4 saídas digitais e o percentual das 2 saídas PWM. Entenderam isso? Então, dependendo do cenário, você tem lá, depende da posição dos 2 potenciômetros também, obviamente, né? 15% de um, apagado o outro dimerizável, apagado a lâmpada 1, apagado a lâmpada 2, aceso as 2 outras lâmpadas. É um exemplo de cenário lá. Tá? Isso tem que aparecer no display LCD. Está no cenário 1 e tal. Um exemplo de dashboard, né, que seria no painel de controle lá, você mostraria o valor percentual de cada um dos dimmers individualmente, a situação das 4 lâmpadas, né, e o estado dos cenários aqui, tá? Os cenários, eles estão com essas chavinhas on-off, por quê? Porque ele tem que indicar qual cenário que está ligado, tá? Então, esse cenário, esses botões vão funcionar tanto para ligar o cenário e desligar o cenário, como para indicar qual cenário que está aceso. Tipo, se eu apertei o botão lá do cenário 2, tá? Ele vai indicar todas as situações do cenário 2 aqui, nos L1, L2, L3, L4 e dimmer 1 e 2, tá? E deixar somente o botão do cenário em on aqui, né? Então, ele vai ser o indicador do cenário também. Entendeu? Isso por quê? Porque nós temos uma limitação aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 feeds, né? Nessa versão aí, pelo que eu entendi. Então, eu fechei aqui dessa maneira aí. É possível de controlar 10 feeds com esse dashboard dessa maneira, funcionando dessa maneira.
Aqui é a tabelinha de cenários, né? Desligado, tudo desligado. E D1 e D2 são as dimerizáveis, né? Tá on-off aqui, mas é porque eles indicam, né? Depende da posição dos potenciômetros, né? A gente não consegue controlar a luminosidade deles separadamente dos potenciômetros. Mas o potenciômetro pode estar numa determinada posição e se o cenário for off, ele tem que mandar zero, né? Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Com isso a gente apresentou aí praticamente todo o projeto de ensino proposto, né? É meio corrido, né? Os projetinhos aí, mas o pessoal conseguiu acompanhar alguns aí. E a ideia é, tipo assim, no próximo encontro da aula que vem, se der já, a gente vê. Isso aí eu vou trazer, vou tentar implementar também, trazer funcionando isso aí, né? Para a gente fechar esse projeto de ensino na semana que vem mesmo, né? Senão, a gente vai para a próxima semana, na segunda-feira da outra semana, se a gente não conseguir fechar. Beleza? Beleza, professor. Então, eu vou disponibilizar todo esse material aí para vocês lá no Classroom, né? E aguardamos dúvidas, se tiver, pode entrar em contato no WhatsApp lá, tudo. E vamos tentar implementar isso aí, que é um projetinho legal, né? Daí, com isso aí, a gente pode, putz, a imaginação aí, né? Inventar um monte de coisinhas ali bem interessantes a serem efetivadas, né? Tá. Beleza, Gustavo? Beleza, professor. Beleza, Humberto? Ideias de Ok, continuar o projeto, sim. Pensei até fazer aqueles filtros que chamam filtro de linha inteligente, sabe? E dá para controlar se a tomada liga e desliga. Como é que é? Esse projeto aí dá para expandir ele para fazer automatizar um filtro de linha que tem várias tomadas. Ah, sim. Então, E essas saídas digitais podem ser ligadas lá, né? eu já tenho, Através. eu já andei fazendo uns experimentos que eu fiz medição da tensão da rede, mais a corrente que está passando, né? De forma não invasiva. Daí dá para Aham. fazer um controle até de consumo, até para saber de potência Aham. que está sendo aferido ali Não, no. dá para fazer o que. Muita coisa aí, né? Mas é bom ter um projetinho básico, sim, né? Para a gente ter essa interação de um portal, né? De uma plataforma tipo a da Fruit, né? Essa parte de comunicação dos feeds aí, como funciona. Esse lance de usar o ESP01, uma placa extremamente barata, né? Para acesso aí, controlando o Arduino Uno, ou mesmo o próprio ESP01, por si só, você pode controlar 4 saídas, né? Ou as 4 saídas ou entradas, né? Então, esse aparelhinho pode ser um dispositivo bem interessante aí, né? Essa linha de IoT aí, tá? Existem aqueles Node MCU que usa esse mesmo controlador 8266 que tem nesse ESP01, né? Mesma ideia. E você estava comentando no encontro passado do ESP32, né? Aham. É um outro microcontrolador mais avançado, né? É a evolução desse aqui. Por isso que você falou que tinha o Bluetooth, né?
Aquela tem Bluetooth, né? Essa, o Node MCU, que é do 8266, não tem o Bluetooth, né? Tá? Mas são, né, muito interessantes para fazer esse tipo de coisas aí. É só ter aplicações, tempo para desenvolver e fazer os brinquedinhos aí, né? Ou então trabalhar com isso, né? Essa aqui é uma... Dá para ganhar dinheiro com isso aí. Beleza? Beleza. Humberto, beleza aí? Conseguiu acompanhar aí, mais ou menos? Sim, sim. É. Ok, pessoal. Beleza. Então, se puderem trocar ideias, tal, tirar dúvidas e depois, mesmo terminando o projeto de ensino aí, se quiserem entrar em contato também, tá? Estaria à disposição aí, tá? Tenta resolver aí. Então, eu acho que para não alongarmos mais, né? Terminamos por hoje. Segunda-feira que vem, vamos ver se já estamos com esse projeto pronto, né? E daí a gente vê se temos mais uma semana ou não. Beleza? Tranquilo, professor. Ok, professor. Então tá. Até semana que vem. Bom início de semana para vocês, né? Para nós. Com certeza. Com certeza, professor. Então, tá bom. Um abraço aí. Boa noite Boa para noite. vocês. Bom descanso Boa noite. aí, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.